Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Quase no Natal e nada melhor do que terminarmos este ano 2026, 2025, porque este é o último programa para irmos saltar para 2026. Nada melhor do que trazermos A Cidade dos Anjos Disfarçados de Gente, um livro aqui um bocadinho dedicado à nossa cidade de São João da Madeira, e vamos saber porquê aqui com o autor que escreveu, Abreu Orlando Valois, que escreveu este livro dedicado a esta cidade que muito lhe diz, certamente, e é isso que nós queremos explorar. E hoje aqui em estúdio, então, para falar comigo, tem o escritor Abreu Orlando Valois, que nos traz o livro intitulado A Cidade dos Anjos Disfarçados de Gente. A obra aborda temas sobre a essência humana, a luta interior entre o bem e o mal e a busca pela luz em vez das sombras do cotidiano, convidando o leitor a refletir sobre o verdadeiro sentido da humanidade e da convivência. São palavras do autor, que está aqui comigo para conversar sobre este livro e que certamente tem mesmo muito para nos dizer nesta época natalícia. Bem-vindo, Valois, ao Culturando. Bem disposto. Disposto para falar do livro e para começar queria boa noite a toda a gente que nos assiste no Info e Média e ao mesmo tempo os ouvintes que nos escutam em casa nessa noite. Venho aqui para falar do livro, de facto, que eu escrevi à homenagem da cidade. É um livro que surge normalmente na tentativa de, como posso dizer, na tentativa de agradecer à cidade pelo ter me recebido e ao fato também de ter me ajudado a integrar, porque a vida de imigração, para quem sabe melhor, não é fácil. Então, quando encontrarmos algumas pessoas que possam nos dar essa luz e nos recebem, então não sentimos necessidade, digamos, de agradecer à cidade fazendo o livro. Foste muito bem recebido aqui em São João da Madeira e por isso é uma forma de gratidão também com a própria cidade e com as pessoas que te acolheram. Sim. É isso mesmo. Falando, e vamos pelo princípio, como é que começa a escrita? Vem da tua idade? Começaste a escrever muito pequenino, porque vamos aqui falar um bocadinho dos livros, não só deste, porque tens vários livros, não é? São vários livros, embora este seja o foco para esta entrevista, mas como é que surge a escrita na tua vida? Entretanto, a escrita surge na minha vida porque eu era maestro do grupo coral, quando era muito novito. Entretanto, por causa dos estudos, tive que morar no internato. Então, no internato eu não podia cantar. E sempre que para compor uma música nós escrevíamos algumas coisas. Então, essa virtude de escrever, comecei a anotar algumas ideias da música, porque não podia cantar, não podia ensinar às pessoas que eu ensinava, porque já estava a morar no internato. Entretanto, comecei a escrever. Para quem nos escuta, tu vens de Moçambique para Portugal, mas estiveste no internato em Moçambique. Em Moçambique. Estava em internato em Moçambique já por aí nos anos 2006, que fui ao internato. Mas eu vinha cantando em casa, no grupo coral e tudo mais, e compunha músicas. Entretanto, quando fui ao internato e não podia cantar, começou essa vontade de escrever, porque comecei a escrever as ideias. Para compor uma música coral, tinha que escrever. Entretanto, como eu não podia cantar nessa altura, não podia cantar, então comecei a apontar algumas coisinhas que estou fazendo. Então isso foi crescendo e entretanto comecei já a escrever o livro que fala da minha família, assim, o manuscrito. Aliás, falando da tua família, tu vens de Moçambique, não é? Nasceste em Moçambique, és o primogênito de uma família com 9 irmãos, uma família grande, não é? Pessoas de dupla nacionalidade, moçambicana e também portuguesa, e tens uma trajetória fenomenal, ou seja, já vens desde muito pequenino a ter uma paixão grande pelas artes, pela escrita e não só, não é? Por tudo aquilo que é arte. Sim. Porque o meu pai era pedreiro e ao mesmo tempo eu não queria ser pedreiro, mas eu também queria fazer uma arte. Então
a música e a escrita e a própria arte, digamos, a carpintaria que é a minha área, que eu escolhi depois de seguir o meu pai. Os passos de ser mestre de carpintaria exatamente foi do meu pai, porque o meu pai era pedreiro, mas eu não queria ser pedreiro, eu queria ter outra arte que não seja pedreiro. Sempre gostei de fazer coisas à mão, e como nos aprendemos em casa com eles, e nos ajudávamos naquela altura, era muito importante que os jovens ajudassem os pais. Sendo eu o primogênito da família, tinha que sempre estar com ele, aprender essas coisas, mas eu não queria ser pedreiro, e então eu migrei para a carpintaria. E tu saíste de Moçambique e foste para onde? Na altura primeiro fui para o internato estudar, e depois tive uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, onde eu me formei como carpinteiro, mestre e professor. Entretanto, nessa trajetória me tornei carpinteiro e voltei para Moçambique de aulas, e sempre queria mais um bocadinho, porque... E nessa altura sempre a escrita a acompanhar a profissão, o fazer, porque carpintaria é uma arte que precisa de criatividade também, não é? Sim. Sim, a escrita nunca parou nesse aspecto, porque todas as coisas que eu fazia apontava. Entretanto, tenho aqui até um exemplo de um livro, do livro que eu fiz e podes mostrar lá para casa, aqui, para aquela câmarazinha ali. E esse aqui é o livro manuscrito que eu comecei a escrever aos 18 anos. E esse livro comecei a escrever por causa dessa parte de eu não poder cantar. Então, como eu anotava muitas coisas, muitas ideias, e foi escrevendo o manuscrito. O livro, na altura, era uma capa mole, por isso que depois comprei um livro mais à frente, não é? Para registrar tudo. Esse é um livro que eu escrevo desde os 18 anos também, que sempre escrevi manuscrito, e entretanto foi escrevendo. Isso significa que esse livro pode vir a tornar-se num livro destes? Sim. É um projeto futuro? É um projeto futuro. Mas esse é muito mais a forma africana de fazer a escrita, digamos. Nós chama-se, normalmente chamamos a biografia familiar ou árvore genealógica. Esse livro vai se transformar em uma árvore genealógica, porque estou a trabalhar no sentido de buscar as raízes. É autobiográfica, Exatamente. Contar no fundo tudo aquilo que Sim. A tua trajetória Exatamente. de vida. E também contar sobre a origem da minha família, porque é uma das coisas que me interessa já fazer agora, com essa evolução da escrita, digamos. Muito bem. E continuando e falando deste livro, ele foi inspirado, quando falo este livro, estamos a falar aqui da Cidade dos Anjos disfarçados de gente. Este livro foi inspirado em algo especial? Sim, esse livro foi inspirado em algo especial porque, sendo imigrante, já tinha viajado em muitos países. Estive na África do Sul como estudante, estive na Argélia como estudante também, e na Alemanha. Então, essas trajetórias todas que eu fiz, nunca senti a mesma coisa quando cheguei a São João da Madeira. Que as pessoas não precisei, como eu posso dizer, não precisei exatamente provar quem eu sou. Fui eu. Porque as pessoas não me julgavam porque não sou daqui ou porque não me conheciam. Sempre abriram as mãos. E falo nesse livro também da Dona Paula, que está aqui comigo. É isso mesmo, temos aqui a Ana Paula, que faz parte da nossa biblioteca aqui em São João da Madeira. Bem-vinda. Muito boa noite. É especial estar aqui, falando aqui de Valois, certamente já leste algo deste livro. O que é que te traz dizer logo de início, quando vês um jovem que vem de outro país, que vem até à nossa cidade, é tão bem recebido e de repente faz esta homenagem através de um símbolo, não é? De um pequeno livro, mas que tem um valor simbólico muito grande. O ponto essencial é que é uma cidade pequenina e toda a gente se conhece. E foi fácil conhecermos-nos. Entretanto, fiquei a saber que ele também nasceu em Moçambique, como eu, em casa, num café de uma pessoa amiga, a quem ele depois veio a chamar a mãe adotiva, por causa do filho dela. O filho dessa senhora, que é a Anabela,
é que se apegou ao Valois, chamava-lhe Valois. Exatamente. E eu fico impressionada como é que o Valois, sendo tão novo, sentiu uma empatia, um sentimento de paternidade para com o menino, e o menino andava sempre encostado ao Valois. Impressionante. Exatamente. E como é uma cidade pequenina, todos nos conhecemos. Foi fácil conhecermos-nos. Foi muito fácil. Vou Foi desafiar a leres algo deste livro. Eu sei que tu tinhas falado aí na página 53, penso eu, se não estou enganada, que era algo que te estava a tocar. É, Podemos ouvir? sim. Ali, ou seja, em São João da Madeira, compreendi o valor da perseverança, da coragem, da gratidão. Na verdade, este livro nasceu primeiro como memória. Começou a tomar forma quando percebi que, com o passar dos anos, me sentia cada vez mais português do que moçambicano. Era como se a cidade me tivesse adotado, e de certa forma assim foi. A prova maior disso surgiu numa conversa com a minha mãe adotiva, quando comentei que estava a escrever sobre São João da Madeira. Vi os olhos dela brilharem. Foi como se aquela luz tão simples reacendesse em mim uma força que já estava quase a apagar. E ela então falou sobre o irmão dela, que é padre, que é precisamente o editor deste livro. O editor desse livro, sim. Foi uma outra amizade que ele fez. Que o fez, sim. São tudo coincidências da vida, mas que juntam as pessoas. No fundo, juntam almas. É mesmo isso, juntam almas, e tu tens aqui uma capa muito bonita, porque eu reconheci logo aqui o Centro de São João da Madeira, não é? Já não existe este edifício onde estavam os ecos urbanos, e falando dos ecos urbanos, tu viestes para Portugal para os ecos urbanos. Exatamente. Conta-nos lá essa história. Eu cheguei em 2015, eu vinha como voluntário, na altura eu estava na universidade, então entre as conversas que eu tinha com a minha professora de francês, que também foi uma mãe também, na Argélia, entretanto, na Argélia, como eu venho de um país que é liberal, digamos, na Argélia é um bocadinho fechado, e então eu fui me inscrever numa organização que se chama GBU, que é Estudo Bíblico Universitário, e outra organização que é a ISEC. E então, entretanto, no ISEC queriam alguém que pudesse representar a Argélia em Portugal. A única pessoa que estava lá que falava português era eu. E nessa trajetória toda, eu vim para Portugal como voluntário. E vim parar nos ecos urbanos. E essa capa é a memória que sempre guardo. Porque depois, quando fui embora, a primeira vez, quando terminou o projeto dos ecos urbanos, eu voltei no tempo que era mais ou menos no tempo do futebol, que era quando Portugal ganhou o Euro. Então eu estava lá, então essa memória ficou, por isso que trouxe a memória, porque na altura era mais ou menos essa imagem que existia lá na praça. É sim senhora, esta imagem. E fala-nos destes anjos disfarçados de gente. Quem são estes anjos? Os anjos disfarçados de gente é uma forma que eu encontrei de encarnar o texto, porque ninguém quase, em toda a trajetória que eu fiz, tanto na Alemanha, tanto na França, tanto na África do Sul, Argélia e Tunísia, os países que eu passei, nunca senti a mesma coisa, que as pessoas aqui me ajudaram. Primeiro, na altura era difícil ter documentos. Era muito difícil se legalizar, e indo para a segurança social, as pessoas diziam uma coisa, e passando para a rua, perguntar trabalho, as pessoas ficavam ali e tal. Então, mas eu não tive esse bloqueio, porque tive pessoas à minha beira a me ajudar. Nesse caso, falo da Dona Paula, falo da minha mãe. O primeiro impacto, posso dizer, que me fez levantar esse livro foi a minha mãe adotiva, porque sem me conhecer de lado nenhum, e como estava com o menino, o Xavier, nas ecos urbanas, ele queria ficar comigo, ela jogava, mas queria sempre jogar comigo. E depois o engraçado é que ele estava num grupo que não era o meu.
Mas naqueles intervalos que nós ficávamos cada qual ali com as crianças a jogar, a criança vinha ter comigo e ficávamos ali a conversar e ele queria jogar comigo. Quando terminasse o intervalo, ele não conseguia voltar para o grupo dele, ficava lá. Às vezes nos mandava embora, vai lá do seu grupo, mas acabou ficando algo que não era possível conter. E vindo voltando para casa, sempre falava com a mãe. Então, quando eu vim para ficar, a minha mãe adotiva, que é a dona Anabela, que eu chamo de mãe adotiva, que a minha mãe chama de mãe, até as pessoas ficam assim, como é que é mãe? É possível que você é africano, sua mãe? Às vezes as pessoas julgavam no passado, mas agora, entretanto, as pessoas já percebem, quando estou com ela e trato como mãe sem receio nenhum, porque quando cheguei aqui a Portugal, sem me conhecer de lado nenhum, ela me deu a casa dela para ficar e não conhecia ninguém mesmo, só era eu e mais a minha missão, que vinha fazer aquilo voluntariado. E pronto, fiquei em casa dela e fui procurando as coisas. A dona Paula, quando aparece, é quando num dia eu precisava de trabalho, porque eu cheguei, não tinha documento, não tinha como ir atrás de trabalho sem documentos. Entretanto, a minha mãe me ajudar, vamos para ali, o irmão, outro jovem moçambicano, que é o Ernesto, ele dizia, vamos para lá, vamos para aqui. Eu ia com ele para procurar trabalho, numeração social. Quando chegava lá, às vezes, não tens numeração social, ou não tens UNIF, não tens isso, mas ele me ajudava. E entretanto também as pessoas lá na segurança social ou na junta de freguesia e para tratar o UNIF nas finanças me ajudaram, foram muito simpáticos. Então isso me tocou muito. E, então, como já vinha escrevendo, eu comecei a rabiscar algumas cositas. Pouco fui fazendo. Então, num dia que estive a falar com alguns amigos que são escritores, porque eu nunca escrevia na intenção de publicar essas coisas todas, era uma coisa minha que só fazia para apontar como alguma coisa assim, nunca fui algo que era para publicar. Entretanto, quando encontrei-me com o Ruben e a Marisa, que são escritores, que graças a eles também que me tornei firme e comecei a escrever de uma forma profissional. Então o Ruben e a Marisa disseram, você escreve, então por que tu não publica os livros e tal? Eu nunca pensei nisso, e a parte financeira e tudo mais. Eu, não, nós podemos te apoiar na primeira fase e tal. Mas eu não levava tipo a peito, e então comecei a escrever na mesma. Agora, o livro para estar já pronto foi quando falei com a minha mãe. Mãe, estou a escrever livro sobre nós, sobre a cidade e sobre nós, como nos conhecemos. O quê? Sabes de uma coisa? O meu irmão tem um editor. Queres que eu te apresente a ele para que nós possamos falar do livro e tudo mais? Pronto, eu fui lá ter com o padre e comecei a falar sobre o livro, e ele ficou muito entusiasmado com o livro, com essa experiência. Ele, não, eu te ajudo, não tem problema nenhum. Então, entretanto, comecei a trabalhar com ele no livro, e ele começou já a me encorajar mais a dizer, comecei a mostrar os livros que eu tenho e tudo mais. Ele disse, não, mas por que tu não, já está pronto, por que não trabalha nisto? Então, e nesse aspecto comecei a perceber a perspectiva de fazer os livros, ou de escrever para publicar, não apenas para ser uma memória pessoal. E é assim que surgem os anjos, a cidade dos anjos disfarçados de gente, aqui tão bem explicado pelo próprio autor, e a comprovar que realmente não é só no Natal, mas sim todo o ano e em toda a vida, quando as pessoas conseguem ser verdadeiros anjos com asas, tal e qual como nesta capa. Estamos no Culturando, já sabe que se quiser estar aqui comigo e conversar sobre livros, é muito simples, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e vem conversar aqui no estúdio da Infor TV. Estamos com Abreu Orlando Valoy, que nos traz este grande livro, com uma mensagem muito bonita aqui para a nossa cidade, que o recebeu também, é moçambicano, mas tem aqui já muita raiz aqui em Portugal. E ele dedica este livro, ele diz assim, dedico este livro a todos os anjos disfarçados de gente que cruzaram o meu caminho em São João da Madeira. Aos que me estenderam a mão quando mais precisei, aos que me ensinaram o valor da perseverança e aos que me mostraram que a gratidão é uma forma de amor.
Dedico também à minha família, de sangue e de coração, que me deu força para continuar mesmo quando o mundo parecia desabar. E, sobretudo, dedico a todos os que acreditam que servir ao próximo é a maior forma de humanidade. E é sem dúvida uma mensagem que se pode aproveitar perfeitamente para este Natal. Por isso sejam sobretudo felizes e observem que a maior humanidade neste momento está a vir mesmo dos jovens. Parabéns, é um livro, é o teu primeiro livro, mas quantos livros é que tu tens, Valei? Eu já tenho... Estão vários escritos. São vários escritos, tenho por aí 5 livros escritos. E esse aqui é o primeiro livro que normalmente queria que fosse o segundo, porque o meu primeiro livro é falar da minha trajetória de Alemanha, desde a minha infância até agora, minha vida profissional até cá na Europa. Mas entretanto, como às vezes nem sempre nós decidimos por nós, às vezes o destino propriamente carrega-se em fazer algumas coisas por nós. Entretanto, esse foi o primeiro livro que saiu da gaveta, nesse caso. E os outros estão à espera também de saltar cá para fora, não é isso? Sim. Mesmo? Não estás aqui a viver em Portugal? Eu não estou a viver em Portugal, entre aspas, mas vivo em Portugal, porque só vou trabalhar em França. Aqui é a minha casa, em Portugal é a minha terra, e eu vou trabalhar fora. Vai e vens, é isso? Sempre vou. Cada mês estou cá em Portugal. Vou para trabalhar na França o mês todo, mas uma semana estou em Portugal. E durante, como é que tu geres o teu trabalho e a escrita? É um desafio, mas para quem gosta de alguma coisa fazer, sempre arranja tempo. Por isso às vezes não há desculpas, entre aspas, para não fazer o que nós gostamos. Sempre é uma oportunidade, mesmo no meio das tempestades, ou digamos, no meio do trabalho. Então, quando trabalho, nos dias que escrevo, são muito mais nos domingos, que é o dia que eu tenho pausa, porque trabalho toda a semana, é de segunda a sábado, que eu trabalho quando estou na França, para poder ter essa semana de voltar para casa, em Portugal, para vir passar o tempo com os meus irmãos, porque, entretanto, cá em Portugal só moro com os meus irmãos. Então, escrevo mais nos domingos, que é o dia que eu estou mais com uma inspiração, dá para editar os livros. Às vezes escrevo algumas coisinhas quando estou de viagem, mas é só para apontar algumas ideias. No domingo é o dia que eu mais me concentro para escrever. E já que falas que te inspiras mais, em que é que tu te inspiras mesmo para te sentares e escreveres? Tens alguma inspiração especial? Sim. Sendo da família cristã, eu cresci numa matriz cristã. O que mais me inspira é a Bíblia. Eu costumo ler muito a Bíblia para o meu fortalecimento espiritual, porque a imigração, como comecei a imigração muito novo, e na altura, quando estava na Alemanha, tinha por aí 18 anos, e não tinha ninguém, e saindo de um país como Moçambique, que é um país, digamos, pobre, não é? Em relação à Alemanha, era sair de 0 para 20. Não é? Não havia nenhuma coisa que era compatível. Então, tudo era novo. E nesse aspecto, precisava de fortalecer-me espiritualmente, porque não conhecia a língua, não conhecia as pessoas, não tinha ninguém que me apoiasse, não tinha ninguém que compreendia. Na altura nem tínhamos telemóvel, porque quando acontecesse alguma coisa, você dizia, mãe, alguma coisa que está aqui a acontecer, será que posso fazer? Não tinha nada disso. E então a forma que encontrei, que me inspirou a continuar a escrever, foi mesmo lendo a Bíblia. É um livro não só inspirador, é um livro poderoso. Poderoso para quando estamos em momentos mais difíceis. E agora explorando aqui um bocadinho mais das tuas paixões, porque para além de escrever tens aqui a paixão da música. E quando eu li sobre ti, verifiquei que tu também eras maestro de um grupo coral. Isto em Moçambique. Sim, Moçambique. Não conseguiste trazer essa faceta da música para Portugal? Tentei. Não é fácil. Tentei fazer isso quando cheguei a Portugal. Até, entretanto, estive num grupo coral aqui em São João da Madeira, numa igreja que chama-se Aliança Interna, que já não está aqui entre nós, a igreja, porque eu estava mais do outro lado a escutar nos Estados Unidos. Então, eu tentei trazer esses tipos de música cá em Portugal, só que sendo sozinho, morava sozinho, tinha que trabalhar, tinha que
pagar as contas e tudo mais, não tinha tempo. Às vezes tinha que fazer umas horas para poder pagar, porque o arrendamento sozinho e as coisas sozinho era muito difícil. Então, às vezes ia para a música, mas não era a mesma coisa que Moçambique. Não era a mesma coisa, porque não tinha tempo. E para quem nos escuta, que tipo de música é que tu gostas mesmo? E porque tu escreves os poemas, tu ensaiavas, tu eras o maestro. Sim. Qual é o estilo de música? Gospel. Gospel. Música gospel. É uma paixão. É uma paixão. Eu gosto muito de cantar. E cheguei a uma altura que, porque não tinha grupo coral, também vim no internato, fazia alguma forma, ópera um bocadinho, mas o que mais me realizou mais foi que mais me dediquei mais foi a música coral. Eu trabalhei, todos os meus irmãos também. E nunca procuraste aqui em Portugal nenhum grupo de gospel por aqui que pudesses integrar e fazer parte? Já procurei, mas entretanto procurei e chegou essa oportunidade de ir trabalhar na França como carpinteiro. Por isso é que não. E depois não comecei a ir para a França, então não tenho tempo. E na França estou sempre a trabalhar e só tenho folga quando estou em Portugal. A minha pausa é só no domingo. É impossível conciliar as duas coisas. É quase mas impossível. Seria para ti uma felicidade grande poder seguir música. Sim. Por isso, se alguém estiver a ouvir, não é? Porque não vir aqui raptar o Valois, porque o gospel é qualquer coisa de espetacular. Exatamente, eu também exatamente. gosto imenso. Eu quero também falar aqui um bocadinho, porque acho que isto também é bastante importante, porque Valois formou-se em carpintaria e marcenaria pela Escola Profissional de Moamba, ou seja, há algo que é extraordinário, ver-se um jovem com este percurso todo e deve ser valorizado em Maputo, e especializou-se na Alemanha. Ir para um país destes não é nada fácil, com uma língua tão diferente, onde se tornou mestre e professor de carpintaria em Hamburgo. Ou seja, um percurso que é mesmo de valorizar e de tirar o chapéu, como se costuma dizer. Lecionou na escola salesiana Dom Bosco e frequentou estudos universitários na Argélia. Ou seja, tu não paraste de estudar. Até 2015. Tudo sempre a tentar evoluir, Sim. progredir, porque vir de Moçambique, e como dizias há pouco, um país pobre, vocês não têm essa oportunidade que têm na Europa. Não. E agora, por acaso, os jovens já têm mais oportunidade. Já está um bocadinho melhor, não é? Melhor que na nossa época, não é? Na nossa época era um bocadinho difícil. E nunca parei de estudar, sempre procurei evoluir, procurei crescer. Noutra vertente, posso dizer que, como estando na Europa e as pessoas naquela altura, agora as pessoas estão mais abertas, dá para conversar com as pessoas e entender que não é aquilo que a mídia traz e tudo mais. Mas quando estava na Argélia, na altura, quando estava na Alemanha, era muito novo, e é tudo novo para mim, e não tinha nenhum conhecimento pelo mundo e tudo mais. E as pessoas naquela altura ainda tinham uma mente fechada sobre os africanos. E então tinha que sempre vir a provar que nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Está aqui a prova, não é? Está aqui a prova e estamos a provar isso mesmo, que a cor não significa rigorosamente nada, nós somos exatamente iguais. E as capacidades não se veem pela cor. Infelizmente muita gente ainda, e tu sabes melhor do que eu isso, não é? Que ainda olham para a cor da pessoa e acham que ela é inferior a outra, porque isto vem um passado muito longínquo. Sim. Tínhamos que ir aqui à história para justificar isto tudo, que é mesmo muito, muito longínquo e que já vai longe e que está, já é tempo, penso eu, e a Ana Paula está aqui a abanar a cabeça, já é tempo de terminar com isto. Já havia de ter terminado há muito tempo. Essa questão. Não faz qualquer sentido. Está à espera de que a pessoa prove as suas capacidades que não têm que provar. Não é? É verdade. Exatamente. E infelizmente ainda temos muito para aprender, muito para crescer. E nós, os ditos brancos, temos mesmo muito que evoluir. Sim. E cada vez mais. Valois, todo este percurso ajudou muito na tua escrita. Sim. O facto de tu também teres tido esta dificuldade para chegar até aqui também te fez evoluir muito para a parte da escrita. Da escrita, sim. Fez-me evoluir muito. Como dizia que escrevi por causa da música, então saiu da música porque não podia cantar. Mas como tinha as ideias, sempre escrever sobre algum tema político, de um tema religioso, porque depois de sair da parte
coral gospel normal, comecei a cantar música coral, mas a escrever sobre coisas políticas, intervenção social, comecei a escrever isso. Então essa parte, como comecei a escrever a intervenção social, me catapultou para começar a escrever, mas não escrevia no sentido de publicar, fazer um livro grande. Era mais chamar a atenção, não é? Uma questão social, chamar a atenção das pessoas, que é transmitir mensagens. Exatamente, exatamente. Então, quando comecei a escrever, a apontar algumas coisinhas, manuscrito, não tinha computador na altura, nem tinha telemóvel para fazer isso, era sempre tudo manuscrito. Tenho tantos livrezinhos, manuscrito que eu sempre rabiscava e tudo mais. Então, foi nesse âmbito que me fez começar a escrever e me interessar pela escrita, não é? E a chegar a este patamar. Vou-te desafiar a ler um excerto do teu livro. O Sim. que é que escolhes para ler? Queres comentar? O que é que vais ler? O que é que escolheste? Sobre que tema é? Sim, eu que aqui queria comentar aqui sobre a decisão de partir, de sair do nossa terra, não é? Há decisões que a gente toma sem saber direito porquê. Eu anuncio que parece uma conversa dispendiosa. Uma vontade antiga de fazer algo maior nasceu dentro de mim. Ou nesse caso, estou a interpretar diretamente. Portugal foi sempre minha terra. Portugal foi sempre para mim um nome bonito para pronunciar. Terra de poeta, de fado e de mares bravos. Histórias que se contam por pé do ouvido. Mas nunca imaginei que aqui, neste canto discreto do mapa, existiria um lugar com anjos disfarçados de gente, São João da Madeira. Era para ser uma temporada curta e emprestar o meu tempo. Não sabia que é aqui quando eu receberia tudo e mais alguma coisa. Talvez não soubesse a coragem de abrir um coração para a vida sempre mais generoso do que o que esperamos. E o facto de ter nascido em Moçambique, um país liberal, aqui já estou a tentar explicar o que me fez, digamos, escrever o livro, não é? Mas só queria enfatizar aqui essa parte da decisão de partir do livro para cá, que é na página 10, que estou a ler. Há decisões que a gente toma sem saber direito porquê. Então, a minha decisão quando tomei de vir para Portugal, não sabia de facto porque que vinha para cá, mas quando cheguei aqui percebi que se calhar era essa missão, porque o Xavier, que é o menino que me fez ficar cá em Portugal, digamos, posso dizer assim, porque foi uma ligação muito forte, porque ele sempre chamava, sempre, na altura o Facebook ainda acabava de sair, nessa altura os menininhos aí que tinham acesso, então ele ligava assim, Valor, quando é que tu volta, então... E eu digo sempre, a decisão de me fazer vir aqui não foi uma coisa pensada, foi algo mesmo. Mas chegaste cá e descobriste que era aqui de facto a missão, porque vieste expor ecos urbanos, não é? E vieste fazer o quê propriamente? Nos ecos urbanos eu vinha ser voluntário, tipo as crianças quando naquela véspera das férias, as crianças vão para as piscinas, vão fazer aquelas voluntário, atividades. Colaborar nas atividades quando não têm escola, era isso. Exatamente. Vieste para aqui e ficaste de facto apaixonado. Fiquei apaixonado. Porque tu, mesmo aqui no livro, quando tu falas aqui nos Anjos e quando chegas aqui aos ecos urbanos, tu dizes assim, lá estavam o Sr. Carlos e a Dona Maria Joana. Exatamente. Ou seja, duas figuras que, na sua simplicidade, pessoas simples, que não forçam a nada, mas que te deram tudo. Ou seja, deram-te os braços. Deram-me os braços. São pessoas importantes, sim. Assim como a Dona Adelaide. Exatamente. A Dona Adelaide é muito impressionante, a Dona Adelaide como me tratou, porque eu como vinha da Argélia, que as pessoas lá desconfiam de tudo. Então eu também estava aí um bocadinho com cuidado de não cometer nenhuma coisa que as pessoas podem dizer, o que ele faz aqui, o que se passa. Então eu estava ali com muito cuidado. O facto da pessoa ser negra, há essa influência muito grande quando se chega a outro país. Estão sempre de pé atrás. Na Argélia senti isso, senti muito. Aqui em Portugal não. Não, em Portugal não senti. Por isso que esse livro Nós aqui somos surgiu. Muito pacíficos. Exatamente, por isso que o livro surgiu, porque depois de viver na Argélia, aquele tempo todo na universidade, em que tu estás a provar, às vezes acontecia na universidade, tirava uma boa positiva, o professor falava, olha só, será que é verdade? Olha só, ele tirou
olha só, ele tirou positivo, vocês todos estão aqui, olha ele que chegou agora, tal, vem do outro lado. Eles chamam de africanos, mas também são africanos, nesse caso o Nargel é África. Olha, os africanos tiraram positivo e vocês estão aqui, tem tudo, ele vem ser a comida e tal. Ele tira positivo e vocês estão aqui a tirar negativa. Se tirasse negativa, mas tem razão, porque ele não tem recurso, sempre tinha uma desculpa. Então, tinha esse cuidado de, se calhar, quando chegar cá, já tinha vivido na Alemanha, tinha vivido a experiência, fui recebido, tudo bem, mas tinha, naquela altura, em 2008, quando fui na Alemanha, era ainda difícil, as pessoas estavam com uma mente muito fechada, e estando no Argel também com aquela mente fechada, isso era uma coisa que sempre recorria. Então, quando cheguei a Portugal, tinha um bocadinho aquela coisa, tipo, eu não posso ir com pressa, tenho que ir com calma e tudo mais. Mas quando cheguei... mas o que é certo é que o Sr. Carlos e a Dona Joana levaram-te logo, é aqui, para aqui que tens que ir, é para ali, é para acolá, não foi? São mesmo aquelas pessoas cicerones perfeitos. Quando cheguei nos museus urbanos, tipo, cheguei lá e me apresentei a Dona Joana e o Carlos com uma simplicidade, tipo, eu fiquei até admirado, que essa gente parecia que já me conhecia, não é? E começou a apresentar-me, levou-me para as piscinas com as crianças, me apresentou. Eu, quando cheguei nas piscinas, foi tipo um brilho muito, não, porque as crianças estavam com aquela curiosidade de saber. Sim, as crianças são muito receptivas. Exatamente. Então, isso... E é muito bonito ter tudo isso registado, porque este livro, no fundo, é o que faz, registra todos estes momentos passados aqui em São João da Madeira. Sim, é só em São João da Madeira que falo exatamente da este livro, A Cidade dos Anjos Disfarçados de Gente, é uma pura homenagem a esta cidade, a estas pessoas que te acolheram, ao apoio que tu recebeste, não é? E surge como, no fundo, um grito literário. Um grito de gratidão, para tu te lançares ao mundo literário. Sim. É isso que tu pretendes ser escritor. Sim. Posso dizer que já sou escritor, já há longa data. Tu já és escritor porque já existe aqui um livro na minha mão. Queria sair da gaveta, este já prova, digamos. pronto. Sim, este já prova, mas existem muitos mais. Mas é um desejo teu, ou seja, gostavas no futuro poder continuar a escrever, E o que é que queres escrever mais? Porque tens mais livros, este fala de São João da Madeira, os outros livros. Que tipo de literatura é que tu queres apresentar aos leitores? Sim, o livro a seguir deste, que gostaria que fosse possível para o ano, é o Lapidado a Mil Pancadas, que é um livro que fala da minha própria história, desde a minha infância até a minha trajetória profissional aqui na Europa, até então, nos dias de hoje. Esse é um livro que fala um bocadinho da família, falo do que se passa em África, quando era muito novo, e falo dos trabalhos que eu fiz, e as experiências que eu tenho, falo de muita coisa. É um livro que espero que o próximo ano possa ficar pronto, e porque é um processo também. Precisamos trabalhar, precisamos de tudo mais. Mas existem mais livros. Queres fazer uma espécie de autobiografia, falar da tua vida toda, e o que é que tens mais escrito? E agora ganhei uma sensibilidade na escrita, como vejo muita solidão, tanto na Europa, na França, onde eu mais fico, não é? E tenho estado em casa onde eu trabalho, encontro-me com pessoas já de idade e conversamos muito. E tenho um livro que comecei a desenvolver agora, que é Contraste na Amizade, tipo, que começa nessa parte. Eu vou lá como funcionário para trabalhar, para fazer os meus trabalhos, ou reparar uma casa. Mas depois há outra vertente também. Uma vertente, então solidária. Exatamente. Então começou a trabalhar nesse aspecto de acompanhar os velhos, digamos, os mais idosos, digamos, os mais idosos, acompanhar e falar com eles, perguntar, fazer algumas questões que às vezes gostam muito de contar o que passou atrás, então contar algumas coisitas e quebrar essa barreira. Porque entre uma geração e outra tem um bloqueio. Às vezes, porque na França, quando trabalha as casas, na maioria das casas são pessoas de idade. Então, para quebrar aquele gelo das pessoas pensarem que você vem para lá, calhar porque é um trabalho duro só, e também vem para lá porque, como eu posso dizer isso? Vais para lá só para fazer o trabalho e não há cá conversa, não, exatamente, mas depois tu lá e eu cá, pronto. Exatamente, depois
começa já a desenvolver e falar com os clientes e começa ali a... Cria-se uma amizade entre o trabalho e aqui há uma barreira profissional, não é? Eu vou lá fazer um trabalho que é a minha profissão, mas depois há aquela parte solidária em que tu também tentas conversar com as pessoas, ajudá-las, ouvi-las, elas gostam de contar as suas histórias. É uma forma solidária, é uma forma de voluntariado também. Sim. Ali, par a par, é 2 em 1, não é? Vais trabalhar e ao mesmo tempo consegues fazer o voluntariado. É isso, não é? Sim. E o outro livro que também que estou a trabalhar nele, eu falo a respeito do não, onde não devia ter saído. É por causa das situações que nós vivemos atualmente. Sempre temos uma raiz de educação, às vezes há coisas que nós observamos nos dias de hoje e vimos isto aqui no meu tempo não se podia fazer e tudo mais. Não porque não se pode fazer no sentido, mas é para guardar aquela hierarquia de família, tipo os pais, honramos os pais, essas coisas. Então, vivendo na Europa, algumas coisas que eu tenho visto que as pessoas já perderam essa noção, sobretudo os jovens, por causa da internet, por causa da facilidade das coisas. Sim. Então, estou a desenvolver esse livro falando com jovens que resume-se, assim, o título final é Decisão Alfa para as futuras gerações. Um alerta. Sim. Isto é um alerta. Vou desafiar a Ana Paula a ler-nos mais um bocadinho, a escolher algo aqui do livro, para aguçar um bocadinho o apetite de quem está lá em casa e querer ter este livro. Aqui na página 51, eu li aqui uma parte que soa a gratidão. Gratidão a São João da Madeira e aos sanjonenses e às pessoas com quem se cruzou. Então, ele diz que a chegada a São João da Madeira não foi fácil, a documentação, os passos burocráticos, processos lentos, mas graças a essas pessoas tudo aconteceu a tempo. Isso fez toda a diferença. Aprendi que toda a batalha tem 2 faces, vencer ou perder. E nesse período vivi ambas. Ganhei e perdi, fui bem tratado e também esquecido, mas mais do que tudo aprendi. E se hoje escrevo este livro é porque carrego comigo não apenas lembranças, mas lições. E mais importante delas talvez seja esta: a gratidão é uma forma de justiça. E São João da Madeira merece ser lembrada não apenas como uma cidade onde vivi, mas como uma cidade onde fui pela primeira vez em muito tempo visto. Sei que ao escrever este livro, algumas pessoas que de forma consciente ou inconsciente contribuíram para a minha caminhada em São João da Madeira podem sentir-se esquecidas. Talvez não encontrem aqui o seu nome ou um episódio partilhado comigo, mas que fique claro, todas essas pessoas são parte da minha história. Mesmo que não apareçam nas páginas, vivem na memória, porque viver é servir. Ora, aqui está uma parte importante, que resume tudo É mesmo isso, não é? Com ou sem aplausos, com ou sem reconhecimento. De algum modo, todos nós somos anjos disfarçados de gente na vida de alguém. São João da Madeira foi uma grande escola para mim. Aprendi ali o verdadeiro valor de ser compatriota, de estender a mão, mesmo quando a nossa própria está cansada. Lembro-me e confesso com humildade e sem medo de errar, também me tornei um desses anjos disfarçados. É muito bonito isto que ele escreveu. É sim, senhora. Ele demonstra-nos, e muito bem, o que é que no fundo é ser anjo. E tu crescestes muito, e o facto de dizeres ali que as pessoas não precisam estar lá com o nome escrito, e de facto não é preciso. Sim, eu acho que quem sabe que fez parte da nossa vida, sabe e entende isso. E muitas das vezes as pessoas esquecem-se, não está ali o meu nome, não, nós temos mesmo, muitas das vezes tem mais valor ainda quem não está lá escrito. Exatamente, não é? Sim. Passaram por ali e deixaram uma marca muito grande, e é de facto muito bonito este excerto que a Ana Paula leu, porque diz muito daquilo que tu aprendeste ao passar por aqui.
Sim, por acaso, e a aprendi gratidão muito. que tens pelo facto de teres passado por aqui e teres conseguido aprender. Mas vamos ao livro para a Cidade dos Anjos disfarçados de gente. Quer saber quando é que vem cá para fora? Há alguma apresentação marcada? Sim, então estou a trabalhar ainda com a Câmara Municipal para ver se em fevereiro. Se tudo Aqui em correr São bem, João da em São João da Madeira. Madeira. Em São João da Madeira. E o editor também insistiu muito que fosse aqui. Na altura queria que fosse no Porto, porque tinha mais a facilidade desse casal que tem uma. Sim, o uma Ruben e a grande- Marisa, E a não é? Marisa, sim. Mas, entretanto, o editor, que é o padre, insistiu muito. Não, tem que ser em São João da Madeira. Mas Faz também concordo, todo faz sentido. Faz todo sentido. Não Faz quer todo dizer que a sentido. seguir não vá uma apresentação para o Porto, não é? Faz Pode todo ir até sentido. para outros lados, mas faz todo sentido que seja apresentado aqui. Se existissem ecos urbanos, eu dizia lá dentro. Sim, sim, sim. Eu dizia lá dentro. Exatamente, Eles já não exatamente. existem Já aqui não no existe, centro, sim, sim, já não pode ser. Caso contrário, teriam que ser mesmo. E quais são as tuas expectativas para quando tu puderes apresentar o livro, estar ali à espera dos leitores? A minha expectativa é grande, ao mesmo tempo, sabe que a primeira vez, às vezes nós ficamos ali com dúvida, será que as pessoas vão aderir, será que as pessoas vão acolher Mas o não livro? de certeza assim, absoluta. vão porque acolher o livro com quando muita- começarem a ouvir a divulgação de que existe muito assim. um livro Sim, da sua terra, não é? As pessoas vão querer este livro. Os sanjoanenses vão querer este livro, porque eles vão perceber a importância que ele tem. E é para isso que estamos aqui também, para o divulgar e para dar a conhecer às pessoas de São João da Madeira que este livro existe. E quando as pessoas perceberem que o Valois passou por aqui e tem esta gratidão toda, as pessoas vão aparecer de certeza absoluta. sim. Certeza. Espero que sim. Ainda tenho essa ainda um bocadinho daquela incerteza, um bocadinho, mas como sempre costuma dizer, os anjos estão cá sempre para nos dar essa força. Os anjos são sempre as pessoas que, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa entrevista e vendo o trabalho que estamos a fazer, possam dizer, não, pronto, nós vamos aí, podemos dar uma mão nisto. Porque não é fácil. É preciso acreditar e ter sempre um pensamento positivo, porque se o Valois está a escrever, eu costumo dizer sempre aqui aos convidados, o livro é para ir para a mão dos leitores, deixa de ser teu. Ele tem que ser dos leitores. É para isso que se escreve um livro. Quando tu acreditas que escreves para os leitores vêm buscar o livro. Porque Sim. tu não podes escrever para ti, tens que escrever para os leitores. leitores. E isso é muito importante. É importante que as pessoas coloquem isso na cabeça, não é? Eu escrevo para os leitores. Eu tenho que ter leitores. E tu tens que ter os teus leitores. Por isso tu escreve com o coração dos leitores, que eles aparecem. E nada de pensar que não vão aparecer, porque não é possível. Os livros existem para os leitores. E quem gosta de livros vem buscá-los. E tenho certeza que será uma apresentação belíssima e que cheia de gente e que vais ser muito parabenizado por este trabalho que fizeste e estás de parabéns, sem dúvida nenhuma. Agora conta-me projetos futuros. O que é que tu tencionas fazer no futuro? Depois desta apresentação, o que é que já está aí assim? Eu quero escrever, quero fazer, o que é que queres fazer? Até onde é que tu queres ir? Qual é o palco que tu queres pisar? Que agora o projeto futuro é como estava a explicar, nesse contacto que eu tenho tido com os franceses, com pessoas mais idosas, tenho aprendido muito nesse contacto. Estou a trabalhar agora em transformar esses livros, traduzir os livros que estou a escrever, sobretudo para impactar as duas culturas, porque aqui é a minha casa, em Portugal, e ao mesmo tempo para partilhar com os franceses também, e ao mesmo tempo já que o livro é em português, trabalhar com a minha terra natal, que é Moçambique, para os moçambicanos poderem também ler que na vida de imigração não é aquilo que se pensa que é. Às vezes passamos de muitas dificuldades, passamos de muita correria e sobretudo é essa parte da fé, como você dizia, que é acreditar, não é? Que é possível quando nós acreditamos. Então já está aí assim um bichinho, traduzir os livros para francês. Francês. E levá-los até França. Isto Vou está para a França. traduzido, não está? Este já está traduzido? Este aqui já está traduzido. Só falta trabalhar um bocadinho nas correções, porque como Sim, sou sim. eu pessoalmente que traduzo os Preciso livros, fazer a parte da correção, e não é? depois preciso de alguém, nesse caso alguém da França, que possa ler o livro e me ajudar a traduzir assim com mais exatidão. Por exemplo, eu escrevo
em português, às vezes misturamos o português de Portugal com o do Brasil, então por isso que é preciso um editor para afinar, para ser uma coisa mais que flui com facilidade, para que as pessoas possam ler e sentir-se dentro, nesse caso falando do livro de São João da Madeira. Nós já estamos aqui na reta final, isto parece que não, mas o tempo voa. Ana Paula, que autor é que nós temos aqui? Eu acho que é um grande autor, um grande escritor, uma grande alma, e só pelo exemplo de vida dele ensina-nos muita coisa. Ensina-nos muito. Como é que um jovem, um homem tão novo, já percorreu uma vida cheia mesmo. Dá-nos um grande exemplo, não é? De coisas boas e más, passagens boas e más. É um grande exemplo. A biblioteca está aberta para receber este livro. O Valois já marcou Sim, a apresentação. já marcou. Tinha que ser em janeiro, mas por causa do meu trabalho que temos de entrar na França, então tento conciliar a minha semana de pausa, que é as minhas férias, então para poder nessa semana fazer a apresentação do livro. Vamos ter o livro apresentado na Biblioteca de São João da Madeira, estejam atentos lá em casa, é já começando a agendar fevereiro. Não tem data? Não, ainda não. Ainda não? Vai-se fixar a data. Mas nós depois já Sim. fixamos a data. Sim. Também nas nossas redes sociais. Eu vou fazer aqui só uma pausa para relembrar também lá em casa que estamos no final do ano e que para o ano, não se esqueçam, se quiserem estar aqui comigo, é só enviar um e-mail, culturando2015@gmail.com. Nós estamos quase a terminar este programa, mas eu ainda vou aqui desafiar o Valois a dizer-me, antes dele terminar e antes dele fechar isto com uma leitura, se tivesses que descrever este livro, descrevê-lo em apenas 3 palavras, quais seriam as palavras que tu escolhias? São muitas palavras, mas só que pronto, as 3 palavras agora que me aparece primeiro esse livro é de gratidão e reconhecimento à cidade, e entretanto e também encorajar as pessoas que cá vêm em Portugal, como eu, como imigrante, que há espaço sempre para nós, se não estamos focados naquilo que nós devemos fazer. Sempre haverá pessoas que vão desacreditar a nós. Eu me recordo, ela até sabe melhor, porque também trato como mãe e ao mesmo tempo como conterrânea, porque nós somos moçambicanos os dois. Então, quando tentei empreender, que abriu um café, as pessoas numa primeira fase diziam assim, como é que ele conseguiu, então, não é verdade, se calhar ele vende droga, as pessoas, essas palavras eu ouvi muitas vezes, porque eu, como trabalhava na França, ninguém sabia o que eu fazia. Eu ia trabalhar na França e só estava cá uma vez por mês, então as pessoas, como não sabem o que eu faço, às vezes vinha com isso. Então eu encorajo as pessoas a dizer que sempre nós, mesmo sendo estrangeiros, temos espaço. O importante é nós fixarmos ou focarmos naquilo que nós queremos e mostrarmos. É verdade que para um africano, muitas das vezes é preciso mesmo mostrar, porque mostrar para ser aceite, porque não é fácil ser aceite. Por isso que esse livro veio, porque a maioria das pessoas que tiveram a minha beira não me julgaram pela minha cor, pela minha proveniência, pela minha língua, pelo meu sotaque, não me julgaram por isso. Apenas me apoiaram. Que isto seja bem escutado, não é? Que isto seja bem escutado. Sim, não me julgaram. Foram sempre ali comigo. Houveram coisas que possa ser um exemplo para quem julga tanto, não é? Sim. Seja um exemplo. Nós não estamos com muito tempo, estamos mesmo no final. Eu vou pedir só à Ana Paula o que é que tem para a agenda dizer para despedida, no fundo, sobre o Valois. Eu espero que esta obra tenha muito sucesso, que o Valois tenha muito sucesso. E os irmãos dele, a quem ele está a ajudar tanto, que também tenham sucesso. Bem-ajam. E já que falamos em irmãos, tens aqui a tua irmã contigo, não é? Que depois vai aparecer nas fotos que nós tivemos aqui. O que é que tu queres dizer também, e aproveita a câmara, aos teus irmãos? Quero
agradecer muito aos meus irmãos, que sempre têm me aturado, às vezes sou um bocadinho chato, não é? Porque ensinei muitas disciplinas para eles. Mas eu quero agradecer a eles a força que isto tem me dado. E mesmo esse livro, às vezes eu lhe mandava umas mensagens, assim, pá, podes ler aí, eles liam sempre, mas dizer, não, aí tá errado, ali não está tão certinho, aí uma letra mais, e sempre foi assim antes que fosse ao editor. Então eu quero agradecer os meus irmãos Gervásio e a Fiona, nessa caminhada, e sobretudo quero agradecer a minha mãe, a Anabela, e o padre, que sempre eles me apoiaram. E que mensagem queres mandar lá para Moçambique? Para Moçambique, quero agradecer os que estão a assistir nesse momento ao programa pelo Facebook e pelas redes sociais, e dizer que cá estamos nós, e agradeço muito pela vossa simpatia a assistir, e de mandar um forte abraço para os meus pais, que hoje meu pai completa 67 anos, e que a vida que continue a ser esse pai que me inspira, porque ele me inspirou muito para ser o que eu sou hoje, que é sendo carpinteiro, apesar de ser pedreiro, como dizia nas primeiras palavras. Mas quero agradecer a todos que estão aqui a assistir esse programa, e forte abraço, e ao mesmo tempo desejo feliz festas para todos. Feliz Natal. Eu vou-te desafiar a que tu escolhas um excerto do teu livro para fechar este programa, não é? Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo. Desejo-te muito, muito sucesso. Que a Cidade dos Anjos Disfarçados de Gente saia bem rápido, e que eu possa estar presente no lançamento deste livro. E claro, lá para casa eu vou aproveitar também para desejar-vos boas festas, um Feliz Natal, sejam sobretudo felizes. Eu só volto para o ano 2026, este é o último programa 2025 aqui com o Valoi e com este livro. Aproveitem, memorizem, fevereiro vai ser aqui apresentado na Biblioteca Municipal de São João da Madeira. Agendem já por aí e apareçam, venham também dar um bocadinho de apoio aos jovens escritores, que eles bem precisam. Este é o primeiro livro de vários que ele tem escritos, o que significa que não é o primeiro livro, é já o princípio de uma caminhada literária que nós queremos, no fundo, também ajudar e acompanhar ao longo dos tempos. O Valoi, que veio de Moçambique até Portugal e que foi muito bem acolhido aqui em São João da Madeira. Esta homenagem merecida. Já sabem, se quiserem estar comigo, culturando2015@gmail.com. Um Feliz Natal, muito boas festas, divirtam-se imenso e até para o ano. Vamos ficar com o Valoi. Obrigado. E aqui leio um excerto do meu livro, né? Nesse caso. Este não é apenas um livro de memória. É, antes de tudo, um testemunho de vida, um encontro entre a dor e a gratidão, entre a saudade e a esperança, entre o estrangeiro e a terra que o acolheu. Tudo começa longe. Em África, na Argélia, Moçambique, em país onde vivi, e me ensinaram a dureza da distância e a frieza de muitos corações. Mas foi em São João da Madeira que descobri o inesperado. A presença dos anjos disfarçados de gente, pessoas simples de gesto discreto, que me mostraram que a solidariedade não precisa de grandes discursos para transformar vidas. Este livro é um agradecimento e uma homenagem à cidade, que me recebeu, me integrou e me permitiu que crescesse, e não apenas como cidadão, mas como ser humano. Aqui aprendi que a maturidade não está apenas no tempo vivido, mas nas marcas deixadas pelo caminho. E, sobretudo, a capacidade de reconhecer o valor de quem nos estende a mão. Ao longo destas páginas, o leitor encontrará histórias de encontro e desencontro, e de queda e de recomeço, e de dor e de aprendizagem. Encontrar também reflexões sobre a condição humana, sobre a importância de servir ao próximo e sobre como muitas das vezes a verdadeira grandeza está escondida nos pequenos gestos. Não espere um relato perfeito, linear ou fechado. Este livro é feito de fragmentos de vida, como quem monta um monasco, em peças recolhidas na estrada. Cada uma delas tem um suor, tem a sua cor e o seu peso e a sua beleza. E juntos formam uma imagem do caminho marcado pela coragem, pela gratidão e pela fé. A quem ler essas páginas penso apenas uma coisa, que as deixe com o coração aberto, por talvez no meio dessas linhas encontre também os anjos disfarçados que passaram pela sua vida. Obrigada, Valoi, muito, muito sucesso.